te atualizo sobre o rubro-negro e as conversas que seguem avançando por Danilo para que ele vire reforço em janeiro do ano que vem. E fala também do Corinthians, que vai precisar pagar mais uma multa ao Flamengo por Hugo Souza, o tropeço do Botafogo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que tropeçou diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo enfrentou o Criciúma, pressionou o jogo inteiro. Só que o gol do Botafogo vai sair só aos 46 do segundo tempo, Tiquinho Soares, que havia deixado o banco de reservas. Quando o torcedor botafoguense respirou aliviado, veio o gol de empate do Criciúma aos 49 do segundo tempo. Também nos acréscimos, Felipe Viseu, ex-jogador do Flamengo, com direito à provocação do Chororô na comemoração. O Botafogo chega a fazer o 2-1, mas o lance é anulado praticamente no último instante da partida. O Barbosa precisou das mãos para conduzir a bola antes de finalizar para marcar. Com o resultado, o Botafogo abre 4 pontos em relação ao Palmeiras, mas Verdão ainda joga na rodada e se vencer o Juventude em Caxias do Sul nesse domingo, diminui a vantagem do Botafogo para apenas um ponto. Bora falar agora sobre Danilo. Lateral direito da Juventus está cada vez mais perto de gerar reforço do Flamengo para janeiro. Uma fonte minha dentro do Fla assegurou que o lateral não está nos planos da Juventus e que a coisa pode acontecer já no mês de janeiro. O contrato do Danilo com a Juve se encerra em junho do ano que vem. Jogador que é super importante, tem uma história grande, mas que perdeu moral com o atual treinador. Das 9 partidas da Juventus na temporada, ele só esteve em 4. Uma delas como titular, outras 3 na condição de reserva. No último mês, inclusive, o Danilo participou de um único jogo, foram 20 minutos, entrando nos 20 minutos finais do duelo contra o Cagliari. Danilo já percebeu que não faz parte dos planos da Juve, até por isso tem conversado com o Flamengo para antecipação da sua saída da Itália. Ele, em vez de ficar até junho, se tornaria reforço rubro-negro a partir de janeiro. Atleta que teve seu nome defendido primeiro pelo técnico Tite, depois da demissão do Tite, Felipe Luiz, que é o novo comandante, seguiu batendo na tecla de que seria um reforço importante. Jogador convocado para a seleção brasileira, chegou a ser titular na primeira das 2 partidas das eliminatórias da data FIFA do mês de outubro. Essa pessoa com quem conversei no Flamengo tratou essa chance de negociação do Danilo com o Flamengo para janeiro em 80%. Ela disse que a coisa tem caminhado e as partes têm trabalhado mesmo com a eleição de 9 de dezembro para que o Danilo se torne reforço na virada do ano. Bora falar sobre o Corinthians, que precisará de fato pagar a multa de R$500 mil ao Flamengo para utilizar o Hugo Souza no clássico desse domingo, partida válida como jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Existia a possibilidade de compra ou acerto da compra do Hugo até essa sexta-feira. O Corinthians não chegou a um consenso com o Flamengo e agora já está definido o pagamento dessa multa. O Timão vai ter 24 horas após a realização da partida para efetuar esse pagamento da multa. Se não o fizer, ele vai ficar impedido de comprar o jogador, pelo menos até resolver essa questão da multa. Terceira multa pela utilização do Hugo nos outros 2 confrontos, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não poderia ter comprado o jogador porque o prazo para compra se iniciava em 10 de outubro. Acontece que no dia 10 de outubro o Corinthians comunicou ao Flamengo que exerceria a compra, que está combinada em parcelas em 4 parcelas a partir de janeiro do ano que vem, valor total de 4.800.000. O que pegou? O Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. Dessa maneira, ou o Timão apresenta outras garantias bancárias ou vai precisar fazer o pagamento à vista do jogador. Essa discussão vai ser levada adiante um pouquinho mais para frente. O que eu posso contar para vocês é que o Hugo joga nesse domingo, mas mediante pagamento de R$500 mil. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: já pensou se o Hugo vira o grande responsável pela classificação do Corinthians, o barulho que vai ser feito em cima de toda essa história? Só para complementar, atualizações sobre a reunião que aconteceu nessa sexta-feira na Avenida Paulista, na sede da Caixa, entre o banco, a Gaviões da Fiel e o Corinthians. Eles assinaram o protocolo de intenções para a criação daquela vaquinha virtual. A tendência é que em novembro seja lançada uma conta que permita a corintianos de todo o Brasil e de todo o mundo doarem através de Pix. Você vai poder doar a quantia que quiser para quitação ou para tentativa de quitação do financiamento do estádio alvinegro.
A Neoquímica Arena hoje tem uma dívida com a Caixa de 710 milhões de reais e o pessoal da Gaviões entende que é possível arrecadar entre 500 e 700 milhões de reais num prazo de 6 meses. Importante contar que o Corinthians deixa bem claro que essa campanha é da Gaviões, embora o Timão prometa ajudar na divulgação e também existe a possibilidade de entrega de prêmios para torcedores corintianos que fizerem doações. Já a Gaviões assegura que vai lançar um fiscalizador que vai permitir ao corintiano saber em tempo real quanto já foi doado. Toda essa grana não vai nem para o Corinthians, nem para Gaviões, vai direto para uma conta na Caixa que vai abater essa dívida que o Corinthians tem pelo estádio. Você acredita nessa possibilidade? Vai dar certo? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Corinthians em duelo nesse domingo, 4 horas da tarde, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. É o jogo mais importante do Flamengo até o momento da temporada, porque a Copa do Brasil, de fato, se tornou o único título tangível para o Flamengo, ou seja, o único título, na minha visão, que o Flamengo pode conquistar. O Campeonato Brasileiro está muito distante, embora o Botafogo tenha empatado ontem com o Criciúma, e a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve cria do Flamengo fazendo gol no Botafogo e tirando onda, metendo chororô, rapaz. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hugo Souza, novela, Hugo Souza. E aí, ele vai jogar contra o Flamengo nesse domingo ou não vai? Também falaremos sobre Carlos Noval, dirigente do Flamengo há muito tempo, peça importantíssima durante muito tempo na criação de joias do Flamengo. Estão dizendo que ele pode sair do Flamengo. Eu dei uma apurada nessa situação e vamos trazer para vocês aqui no canal Vini Casagrande. E isso tudo, óbvio, tem o provável time também do Flamengo para pegar o Corinthians. O que Felipe Luiz pretende fazer, como é que foi o treino desse sábado último antes do duelo com o Timão. Vamos falar aqui, o Viseu tá onde? O Viseu tá aí, lembra dessa? Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã, mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando o Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0, aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares, e aí na saída de bola, Felipe Viseu meteu o gol de empate e na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, né, a comemoração do chororô, manter o padrão, né, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou nada de dar entrevista depois foi o John Textor, dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor. Beleza, os jogadores podem não lembrar, você pode não lembrar, mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso, tá? Abertamente. Falando de Flamengo, galera, campanha de Rodrigo Duns contratou pesquisa feita por estatísticos acusados de fraude eleitoral. Matéria do jornalista Lauro Jardim no jornal o Globo. Os estatísticos da iGoSurvey, que é a empresa que fez o levantamento aí, respondem a ações na justiça por divulgar resultados suspeitos em pesquisas eleitorais de cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na pesquisa contratada pela campanha de Duns, o candidato à presidência do Flamengo aparece com 34% dos votos. Tá aí uma informação do Lauro Jardim no jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo, sobre Carlos Noval, que é gerente de futebol da base, na verdade deixou de ser, e também gerente de transição, e agora ele só vai ser gerente de transição. E, inclusive, informação do canal Flazoeiro, um abraço para ele, para o Guilherme, ele informou que o Carlos Noval não está fazendo mais parte do cargo de gerente de futebol e está de férias. Isso me chamou a atenção. No meio de uma temporada, o cara tirar férias, assim. Algumas pessoas no Urubu falam que o Carlos Noval está esvaziado, por isso que deram férias para ele. Outras falam que não, que ele não está esvaziado, que tinha que tirar férias mesmo. E eu recebi uma informação extremamente importante e eu pude confirmar. Se o Flamengo tivesse, de fato, adquirido o Leixões de Portugal, o Carlos Noval seria deslocado para trabalhar no clube português, tá bom? Então ele faria parte do Leixões. Como o Leixões, a priori, desistiu de fazer negócio com o Flamengo, e aí o Carlos Noval foi e recebeu essa tal férias. Mas há quem diga que Noval está esvaziado, ou seja, está sem função, e por isso deram férias para o dirigente, que é um importante dirigente. Importante dirigente. Sabe trabalhar com a categoria de base, faz isso muito bem, sabe lançar jogadores, inclusive ele fez parte do lançamento do Vinícius Júnior, por exemplo, vários outros jogadores aí da categoria de base. Então, Carlos Noval é um profissional que merece respeito. Uma informação aqui que o site Trivela informou e eu pude confirmar, mas eu ouvi o lado do Flamengo, porque eles informaram que o Flamengo não quis, entre aspas, dar carona a um jogador do Fluminense, naquele jatinho particular para trazer os jogadores que estavam com suas respectivas seleções. E eu informei o seguinte, o Fluminense tentou fazer com que o uruguaio Facundo Bernal voltasse no mesmo jatinho fretado pelo Flamengo para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Gonzalo Plata na terça, após o jogo entre Uruguai e Equador.
O Tricolor, obviamente, ele ia pagar o custo do volante, mas o Flamengo respondeu no dia seguinte da solicitação do Fluminense, que era um avião pequeno e que não teria espaço, que já estava lotado, ou seja, não teria como. Não é que o Flamengo se recusou a dar carona, entre aspas, ao Fagundes Bernal. É que mesmo que se o Flamengo quisesse, não teria vaga, não teria espaço, gente. É simples isso. Não é porque o Flamengo se recusou a dar carona ao Fagundes Bernal. E mesmo que se tivesse recusado, é Uber agora? Gente, assim, é rivalidade também. Mas a informação correta é, o Flamengo não se recusou. Apenas não tinha espaço. Mesmo que o Flamengo quisesse, não teria como botar o Facundo Bernal ali no jatinho junto com os jogadores do Flamengo. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os 500 mil reais para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de 800 mil euros à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza, e aí 500 mil reais vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí 7 milhões e 300 mil reais pelo goleiro Hugo Souza, sendo 1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais 1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de 200 mil euros, aí dá 1 milhão de reais, mais 800 mil euros, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito, alguns colegas jornalistas estão noticiando por 50%, mas a informação correta é por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar. Se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha diferente, mas enfim. O Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso. E fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito. Tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandre voltando para a lateral esquerda, ainda bem porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente. Vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático. Vocês podem opinar, dar a opinião de vocês. Só não vale xingar, hein? Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso aqui é uma democracia. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, notícias importantes e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante sua participação. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos pra cima.